sabe. Quem é que tem que dizer? É quem cuida. É quem cuida que tem que dizer. Bota lá a luz. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. A gente precisa de lâmpada, a gente precisa de luz. E criança precisa. Porque até então, ela tem certeza que ela é o centro do universo, ela pode todas as coisas. Ela tem que aprender que ela precisa de freio, e ela tem que aprender que ela precisa de luz. E ela não vem com retrovisor. E o que é o retrovisor? É você que conseguir ter uma visão. Quando a gente dirige um carro com retrovisor quebrado, é muito ruim. A gente não consegue dobrar para a direita, não consegue virar à esquerda direito. Por quê? Porque pode ter alguém transitando aqui e a gente colidir, bater, atropelar, beiçar. É um desacerto. Dirigir sem retrovisor é ruim, né? Criança é um carro sem retrovisor. Passa por cima, não quer nem saber se tem um menino ali, se o menino não gostar, ele morde o menino e assim vai. E a gente que tem que ensinar a criança a se relacionar com as outras crianças, com o pai, com a mãe, dizer o canto dela de criança. A gente tem que trazer para a criança os acessórios que não vêm de série. Amém? Vocês estão entendendo? Por quê? Porque criança se percebe assim, né? Ela não consegue ter noção de um universo para cima e um universo para baixo. Ela acha que ela é o centro do universo. E quando a gente não ensina a criança o caminho que deve andar, aí a gente cria um problema cósmico. Mas, Juliene, mas o Senhor Jesus nos disse que o reino dos céus era das crianças? Então elas são tão boazinhas. Elas são mesmo, gente. O reino dos céus é das crianças. Por quê? Porque está escrito. Né? Vamos abrir, esse aqui vale a pena a gente ler. Vamos abrir, está lá em Mateus capítulo 19. A partir do versículo 13. Mateus 19, 13 disse assim: Jesus estava em um lugar, os discípulos estavam lá também, e tinha um monte de criança, certo? Um monte de Ferrari sem freio, perto de Jesus, né? Aí trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. As pessoas que estavam cuidando das crianças fizeram certo, ó, trouxeram as crianças para perto de Jesus. Aí os discípulos, que não entendiam muito das coisas ainda, repreendiam as crianças, repreendiam as pessoas dizendo: sai, não atrapalhe o mestre não. Aí o que foi que Jesus disse? Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E Jesus, tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. O que a gente aprende, gente? A gente aprende que a gente precisa trazer as nossas crianças para perto de Jesus. Aí vai eu e o pedestal, né? Precisamos trazer nossas crianças para perto de Jesus. Porque se elas fossem prontas, Jesus disse assim: não precisa não, trazer ela para perto de mim não. Porque o reino dos céus já é delas, então deixa elas aí mesmo. Elas não precisam aprender nada, elas não precisam saber de nada, elas já têm uma noção boa de todas as coisas. Não foi isso que ele disse. Ele disse: traga elas para mim. E Jesus impôs as mãos, mas o reino dos céus é delas. E por que o reino dos céus é delas? Mais na frente a gente vê Jesus dizendo assim: olha, quem não for como uma criança, você quer o reino dos céus, pois tem que ser que nem uma criança. E eu fiquei também pensando nisso. Como é que uma criança ainda não sabe todas as coisas, ainda tem a estutícia ligada no seu coração, e por que o reino dos céus é dela? Isso não é contraditório? Não, isso não é contraditório. Sabe qual é uma característica muito marcante e forte que tem na vida de uma criança? É porque uma criança, ela tem um coração, quem lembra daquela palavra do pastor Wesley? Ela tem um coração ensinável. Rapaz, criança é uma esponja de conhecimento. Ela pega as coisas rápido demais. Ela pega tudo no ar. Ela entende, ela percebe. Ela não aprende só o que a gente diz para ela aprender. Criança aprende o que a gente diz, criança aprende com o nosso gesto, criança aprende com o nosso olhar, ela percebe que a gente está gostando ou não. Ela copia, ela segue. Criança é assim, ensinável. Criança é humilde. Criança está aqui,
briga com outra criança por um brinquedo, pega, sacode o brinquedo na cabeça do outro, puxa a camisa, morde. Daqui a 5 minutos, gente, estão brincando. Por quê? Porque o coração dela parece que é imune a rancor. O coração de criança parece que é imune a essa ira, a essa raiva. Acho que tem sabe aquele negócio na máquina de lavar que tem um ladrão? Lá em cima da máquina, que quando ela enche demais e antes de transbordar, sai água pelo ladrão. Eu acho que o ladrão da criança é instalado lá embaixo. Quando começa a dar, sai logo. Quando começa a escoar logo a água. Então toda ira, toda raiva, toda chateação, todo rancor nos meninos é desse jeito. Ele não fica assim, brigado de sangue a fogo o resto da vida como os adultos ficam. Não, por quê? Porque ele é criança. E porque ele é assim, o reino dos céus pertence a ele. Amém? Mas eles precisam aprender que não são o centro do universo. Não são. E o tempo vai passando. E se a gente não ensinar as crianças, o que é que a gente alcança? A gente alcança um problema cósmico. Olhe para o seu vizinho e diga assim: não ensinar criança é um problema cósmico. Gente, é uma brincadeira, mas é só para a gente memorizar, tá certo? Vamos lá, as crianças, o tempo passa e as crianças ficam o quê? Adolescentes, não é verdade? Eita, menina, se a criança se percebia como o centro do universo, sabe o que acontece com o adolescente? O adolescente sofre com toda a intensidade a certeza de que ele é o centro do universo. Pronto, é certo assim. A criança desconfiava, mas ele tem a certeza. Por quê? Porque todas as coisas acontecem em razão da vida do adolescente, segundo ele pensa. Aí é assim, se ele tiver num dia bom, aquele dia maravilhoso, né, que ele acordou feliz, então como é que o universo vai rodar em torno dele? O universo vai rodar em torno dele assim, né? Ele é o lindo, ele é o maravilhoso, meus cabelos estão tão bons hoje, né? É um narcisista, é o vaidoso, aquele que tem as opiniões, provavelmente, não, indubitavelmente a minha opinião está certa, com certeza as pessoas estão olhando para mim, né? Quando ele entra no lugar, todos estão admirando, né, a beleza da minha pessoa. Por quê? Porque os adolescentes acham que é assim. E ele leva isso para dentro de casa. Sabe como? Poxa, se eu sou o centro do universo, a minha mãe tem que ter a vida dela em função de mim. O meu pai tem que trabalhar para me dar tudo que eu acho que preciso. Porque eu sou o centro do universo. Gente, isso é tão real. E isso é no dia bom. Agora eu vou dizer para vocês como é o adolescente no dia mau. Aquele dia que ele acorda assim enjoado, triste, chateado. O adolescente, né, autocêntrico no dia mau, ele acha assim: tudo conspira contra mim. Ele sofre porque ele entra na escola e as pessoas já estão comentando e todo mundo está olhando para ele e está mangando por causa do furo que ele tem na cueca. Mas como a gente vai saber? Como as pessoas vão saber? Não, isso não é racional. É da cabeça dele, né? Ele acha que tudo está conspirando contra ele. As pessoas mangam dele, o cabelo dele é que é o feio, a roupa dele é que não é a boa. Por isso eu tenho que ter a roupa melhor. Por isso meu sapato tem que ser o melhor. Por isso se eu não tiver tudo que os outros têm, todos vão olhar para mim. Se o meu celular não for melhor, todos vão olhar. Se a minha maquiagem não estiver boa, se a minha selfie não saiu boa, se não me deram likes. Não sei, são tantas questões, tantos problemas que acontecem quando você é o centro do universo que realmente é assim, quase sustentável, não é verdade? Então o adolescente, ele tem quase a síndrome do rei Luís XIV, né? Um rei que descobriu que na sua época, descobriram que a terra girava em torno do sol. Aí eles, pois então eu sou o rei sol, né? Adolescentes com a síndrome de ser o rei sol. O que acontece? Tudo dentro de casa tem que girar em torno dele. Tem que ser feito, tem que colaborar para a sua satisfação. Satisfação do jovem e do adolescente.
E isso não é verdade. A minha Bíblia tem mais ou menos umas 1.400 páginas. Mas antes da página 10, o Senhor já disse que isso não era verdade. Quer ver? Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Olha só o que o Senhor diz. Na minha aqui é na página 10. Então foi bem no comecinho da história. O Senhor já colocou essa ideia por terra, certo? Diz assim: e teve o dilúvio, e teve aquela confusão todinha. Aí o que aconteceu? Capítulo 8, versículo 21. E o Senhor aspirou um suave cheiro. Ele respirou assim, disse consigo mesmo, o Senhor pensando: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Acredite, desde o livro de Gênesis, desde o começo, você, jovem, você, adolescente, nós, como seres humanos, deixamos de ser o centro do universo. As coisas que acontecem na nossa vida, elas não acontecem porque nós estamos centralizados em todas as coisas. As coisas não acontecem ao nosso redor para conspirar para a minha felicidade, obrigatoriamente, nem para a tragédia da minha vida. A palavra de Deus diz assim: jovens, vos chamei porque sois fortes, e não porque sois o centro de todas as coisas. Onde é que está a fortaleza do jovem? Está numa capacidade ímpar que ele tem de ser influência. É tremenda a potência, o valor que tem no coração de um jovem. Quando um jovem é movido por Deus, é cheio do Espírito de Deus, ele tem no poder grandes coisas. Ele tem poder de trazer paz para dentro de um lar desequilibrado, se ele for cheio do Espírito Santo. Ele tem poder de trazer vida para dentro da alma dele, ainda que a sua família esteja desequilibrada. Ele tem poder de influenciar as pessoas que estão ao seu redor, pai, mãe, irmãos, amigos. Jovens, vos chamei porque sois fortes. Mas a gente não pode se deixar seduzir por essa ideia de que a gente é o centro do universo. Todas as coisas têm que conspirar a meu favor. A minha mãe tem que viver para mim, o meu irmão tem que me servir, o meu pai é mais tolo do que eu, o meu amigo só quer me ferir, aquela menina só fala de mim, aquele outro só quer me agredir, aquela outra tem o dever de me amar, aquele outro precisa me servir. Isso não é bom, isso não é saudável e Deus não fez você para viver assim. Amém? Mas a gente não passa a vida inteira jovem. Sim, o jovem que tem essa síndrome de Rei Sol, ou que tem essa síndrome da complacência, que sofre por causa de todas as pessoas, que sofre porque todo mundo quer atingi-lo, e não é assim, né? O jovem assim, ele também é um problema cósmico, amém? Vamos lá, a gente é criança e a gente se percebe como centro do universo, mas a gente já sabe que não é. A gente sabe que a criança, ela é a dona do reino dos céus, porque ela é humilde e porque ela é ensinável, mas ela não é o centro do universo, amém? A gente fica adolescente e a gente tem a certeza de que a gente é o centro do universo, mas a gente não é. A gente é jovem e o Senhor diz: jovens, vos chamei porque sois fortes. E o Senhor tem grandes expectativas sobre os jovens, mas não são o centro do universo. E a vida vai passando e a gente fica adulto. E o que acontece? Se eu cresci me percebendo assim, fiquei jovem com a certeza de que eu era o centro do universo, quando eu fico adulta, o que acontece? Quando a gente fica adulto, a gente começa a desconfiar que a gente não é o centro do universo. Porque tem outros universos brigando pelo mesmo espaço. Aí, pessoal, começa assim um tempo de grande luta na vida da gente, não é não? Isso é muito conhecido.
Você sabe aquela frase que diz assim: busque o seu lugar ao sol? Onde as pessoas começam uma corrida desenfreada. Aí os homens, eles fazem o quê? Eles vão começar aquela busca constante por sucesso. Sucesso profissional, sucesso com dinheiro. Eu tenho que ser próspero, eu tenho que ser sucesso, eu tenho que ser uma pessoa bem vista. As mulheres, elas começam aquela necessidade grande de sobressair, de estar bem, de estar maravilhosa. Por quê? Porque elas precisam manter o cargo de centro do universo. Os homens precisam manter a sua função, né, de equilibrador de todo o universo. Ele é o centro, então ele precisa lutar por isso. E aí, gente, a gente entra numa corrida desenfreada. E o que acontece, gente? Isso faz com que a gente tenha adultos, homens e mulheres que estão adoecendo na alma. Porque você busca tanto se sobressair, busca tanto estar bem, busca tanto sucesso, busca tanto estar correspondendo às expectativas do mundo. Você busca tanto estar bem, estar parecendo bem, tá sendo o forte, o grande, o alto, a bonita, o que tem dinheiro, o que sustenta, o que pode, todas as coisas. A gente busca tanto isso e sempre mais, e sempre mais, e sempre mais, que a gente vive uma geração de adultos insatisfeitos. Não tem satisfação com o que tem. Amanheceu o dia, tomou café. Ô Senhor, obrigada por esse café que eu tomei. Não tenho croissant. Meu vizinho tem um croissant. Eu não tenho croissant. Meu Deus, eu preciso trabalhar para ter um croissant. Aí no outro dia compra o croissant. Aí toma o café, o croissant. E você pensa que ele vai dizer assim: Senhor, obrigada por esse croissant maravilhoso. Não tem a geleia. Preciso da geleia. Tem que ter geleia na minha casa. Porque eu sou o centro. Porque a minha casa tem que ter todas as coisas maravilhosas. Porque o vizinho está vindo aqui tomar café comigo. E como é que não vai ter geleia na minha casa? Aí vai, corre, compra a geleia. E no outro dia tem um croissant, o café e a geleia. Meu Deus! Cadê a ricota de búfala? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os olhos não se cansam de ver. Os ouvidos não se cansam de ouvir. A boca não se cansa de falar. A Bíblia diz que todos os rios correm para o mar, mas o mar não se enche. As nossas necessidades, elas são infinitas. As suas necessidades, elas vão ser infinitas. Aquilo que você tem hoje, você vai precisar de outra coisa amanhã. E a gente tem que alcançar um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? É de a gente estar alegre e satisfeito. Um coração satisfeito. Temos que ser adultos, homens e mulheres, que têm um coração satisfeito. E isso não tem a ver com necessidade suprida. Isso tem a ver com gratidão. Isso tem a ver com a alegria que vem de Deus e que o Espírito Santo pode colocar, independentemente da necessidade de hoje ou da necessidade de amanhã. A sua importância, o seu lugar no mundo, foi Deus quem criou, foi Deus quem fez. Ele não te fez para estar sendo um cavalo de corrida em busca de um sucesso que você nunca vai alcançar, porque é uma necessidade infinita. Quanto mais você corre, mais ele se afasta. E isso não vem de Deus. Isso é coisa do mundo. Isso é quando a gente é autocentralizado. É quando a gente tem a desconfiança de que o mundo gira em torno de nós e agora tem pessoas querendo tomar o nosso lugar. Não é assim. Não é assim. Hoje à noite a gente abrir os olhos, de a gente saber que Deus tem um lugar para nós, Deus tem um lugar para você, tem um lugar para mim, que Ele fez a minha vida e a sua vida para ter satisfação, para ter alegria, para ter gratidão, mas que esse lugar não é o centro do universo. Amém? Porque quando a gente acha assim, quando a gente vive assim, a gente cria o quê? Problema cósmico. Crianças se percebem como o centro do universo, mas não são.
Adolescentes, tem certeza, sofrem o fato de serem centro do universo, mas não são. Adultos, buscam incessantemente manter o cargo de centro do universo, quando não são. E quando se casam, gente? Quando se casa, tudo se resolve, né? Quando casa, aí pronto, tudo dá certo. Gente, quando se casam, sabe o que acontece? Agora são 2 centros para um só universo. Pessoal, é o seguinte, casamento é isso. São 2 centros para um só universo. A Bíblia diz assim, quando a gente casa, são os 2 uma só carne, não é verdade? Pessoal, quando dá certo, quando anda em harmonia, é a coisa mais maravilhosa do mundo. É um céu na terra. Eu vou fazer uma analogia bem tosca, para você nunca mais esquecer. Casamento, quando dá certo, você sabe, viu aqueles cavalo de reinado puxando charrete? Quando andam os 2 assim, bem juntinhos, e eles andam tão juntos, e quando é para correr, correm tão juntos. Eles correm, os movimentos deles são quase os mesmos movimentos. Quando eles correm assim de lado, você quase não consegue discernir o que é a perna de um, o que é a perna do outro. Porque eles estão ali tão harmônicos, tão na mesma onda, tão suave, que eles estão correndo juntos. Aí, meu irmão, você pode botar o que for, pode botar um rei na charrete, pode botar uma saca de cimento, pode seja o que, eles levam juntos. Porque ali, o que você colocar dentro daquela charrete, daquela carroça, aquele peso ali vai ser dividido para os 2. Você entende? Quando a gente está caminhando assim, aí o universo está andando em paz. Aí é bom demais, aí é bom demais. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar quando não está harmônico. Quando tem um universo só com 2 centros conflitando. Aí é igual, sabe o quê? É igual você pegar assim 2 gatos bravos e botar dentro do mesmo saco. Não é não? Pense numa confusão. Um quer uma coisa, outro quer outra. Um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. É um desacerto. É um desacerto. É um grande problema cósmico. 2 gatos maracajá dentro do saco só, né? É verdade. Por quê? Porque, gente, quando a gente casa, quando a gente está dentro de uma casa, conduzindo uma família com outra pessoa, são muitos pontos de contato. É o tempo inteiro junto com aquela pessoa. São coisas para resolver, são contas para pagar, necessidade de acertar coisas da vida, de manhã até de noite, quando você briga de manhã e briga de tarde, tem confusão de noite, não se entende e maltrata e machuca. Tem pessoas que vivem dentro de um casamento, ao invés de estarem os 2 no mesmo barco, parece que é um guerreando contra o outro, um pelejando contra o outro. O que é isso aí? São 2 centros e um universo. Eles ficam litigando para ver quem é que vai ser o centro, quem é que vai estar no meio. É como se um fosse o rival do outro. Imagina aí, 2 cavalos puxando uma charrete, um querendo ir para um lado, outro querendo ir para o outro, querendo ir para frente, outro querendo dar ré. Não dá certo, gente, não dá certo. É um desacerto. Sabe o que é isso? Ai, meu Deus, o pastor vai me dar um carão. É a descrição do inferno. Um casamento sem a presença de Deus. Um casamento quando existem 2 centros e um universo só. É isso que é, porque é de manhã até de tarde a pessoa não tem paz, não tem alegria, não tem satisfação, não tem comunhão, não tem perspectiva, não tem esperança, e vai vivendo, e vai se acostumando, e o tempo vai passando, e eu quero lhe dizer que não foi para isso que Deus teve a ideia de casar a gente. Não foi assim que Ele imaginou o casamento. Essa regra pode ser regra em outros reinos, mas no reino de Deus, não. Mas, Juliene, tu não conhece a minha vida. Tu não conhece a minha família, não conhece a minha história.
Para você é muito fácil falar que não é para ser assim, não era para ser assim, não era para ser assim, não era para ser assado. Bom, era assim, bora do outro jeito. Mas aí eu tenho uma coisa para ler para vocês. E esse nós vamos abrir, tá? Está lá em Lucas, capítulo 18. Então eu quero ler esse texto aqui, porque eu vi uma situação. Lucas capítulo 18, igreja, o versículo é a partir do 24. E o texto que antecede essa passagem falava de um jovem rico, que tinha muitos bens, e a gente já falou várias vezes aqui nessa igreja. E o Senhor disse, falta-te uma coisa, e ele disse que não podia deixar as coisas. Então, no capítulo 20, no versículo 24, Jesus disse assim, e Jesus, vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Ou seja, você tem tantas coisas e você não pode deixar essas coisas por mim. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E assim termina a história. No versículo 26, continua dizendo assim, e os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Aí eu queria que você olhasse aqui para mim agora. Aí você olha para a sua vida e para o que eu estou dizendo. E pode ser, talvez, tomara, que não tenha ninguém aqui que se enquadre nessa situação que eu vou dizer. Mas eventualmente pode ser que alguém diga assim, Juliene, a minha vida conjugal, o meu casamento, é uma situação tão difícil, que está na beira do... Está uma situação parecida com essa aí. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o meu casamento dar certo. Porque já é um angu de tanto tempo, que eu não sei nem onde começar a resolver. E nem eu já acostumei, e eu não tenho mais esperança nisso. Eu não tenho mais expectativas em viver uma vida dessa aí que você está dizendo, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida alegre. Não, deixa ficar do jeito que está mesmo, né? Porque isso daí que você está dizendo é impossível para mim. Aí a gente vai ver o que foi que Jesus respondeu. O Senhor respondeu assim, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém? Eu quero lhe dizer que não existe uma situação que para o Senhor seja impossível. Que não dê para Ele resolver. Que não dê para Ele trazer uma solução. Eu não estou lhe dizendo que a solução vai vir somente de Deus. O Senhor trabalha com a gente, igreja, Ele faz um acordo, Ele faz um combinado com a gente. A gente abre o nosso coração, a gente aprende dEle, e Ele enche a nossa vida e nos diz como vai ser. A gente abre a nossa mente e a gente perde as coisas que a gente tinha, a gente abre mão da nossa riqueza e Ele enche a nossa mão de uma outra riqueza. Porque não adianta a gente jogar toda a nossa responsabilidade nas mãos de Deus e nas mãos do outro centro do universo. Porque eu tenho que deixar de ser o centro do universo também. Eu tenho que perceber que esse casamento é sim o universo. Mas eu não sou o centro dele e nem ele é o centro dele. Eu tenho que perceber que nesse meio, nesse conjunto de coisas acontecendo aqui dentro da minha casa, precisa existir um equilíbrio. E ainda que eu diga que esse equilíbrio é muito difícil de acontecer, aí eu queria que você lembrasse do começo da nossa palavra.
Porque a gente precisa pensar, igreja, quando a gente olha o universo para cima. Quanto foi que eu disse? 2 trilhões de galáxias que estão funcionando dentro de um equilíbrio. Quando você imagina o universo para baixo, milhões de bactérias que estão em todos os lugares do nosso corpo e na vida de uma maneira geral, trazendo equilíbrio para os ecossistemas. Gente, quando a gente pensa nessas coisas, a gente vê a grandeza do universo, a gente vê a complexidade das situações. E existe lá um centro, alguém que está organizando todas essas coisas. Será que não é possível que a minha vida, que a minha causa, que o meu casamento não consiga ser organizado, reestruturado pelo Espírito Santo de Deus? Não é possível que Ele consiga ordenar o universo e não ordene a minha vida se eu abri-la. Mas vamos para frente. A gente é criança e a gente se percebe como centro do universo. A gente é adolescente, a gente sofre a certeza de ser o centro do universo. A gente fica adulto e a gente fica perseguindo o sucesso para manter o cargo de funcionário central do universo. A gente casa e a gente começa a litigar com o outro quem vai ser o centro desse universo, né? Mas aí vem os filhos. E os filhos quebrantam, não é verdade? Os filhos trazem assim, eles deixam o nosso coração mais compungido. Aí sabe o que acontece? Eu vou fazer uma alegoria, certo? Não é uma heresia, não, é só uma alegoria. Tá aqui, as 2 criaturas casaram, né? Estão brigando. Aí nasceu um meninozinho. Aí o que acontece, né? Os anjos estão lá no céu, tudo para de cantar e olha. Aí Deus olha lá de cima, aí vê aqui a mãe com o filho no braço e o pai olhando para o filho. Aí o Senhor pensa assim, pronto, agora eles 2 vão quebrantar o coração, eles 2 vão querer andar em sabedoria, eles 2 vão perceber que as coisas não giram em torno deles, eles vão querer abrir o entendimento para a minha palavra. E eles vão acertar a vida deles. Porque eles estão com o coração quebrantado, amaciado. Porque agora eles não amam mais apenas a si mesmos. Eles têm algo para amar. Gente, olha, isso aqui eu estou dizendo é verdade. Por quê? Porque poucas formas de amar são tão intensas quanto o amor de pais por filhos, não é verdade? Né? Quando a gente tem um filho, eu acredito que isso acontece com as mães, com os pais, né? Se você puder escolher, se você precisar escolher entre a sua vida e a vida do seu filho, né? Por instinto, talvez a gente escolha a vida dos filhos. Por instinto, a gente nem pensa. A gente vai, se bota na frente, a gente doa o coração. Por quê? Porque é um amor muito intenso. Então, Deus, né, lá na esperança de que esse amor intenso funcione, ele diz, pronto, agora eles vão entender quem é o centro do universo, quem é. Aí sabe o que acontece? A mãe olha para o menino e diz, meu tesouro, né? Ela transfere o centro do universo dela para ele. A criança passou a ser o centro do universo da mãe. Aí o pai olha para o menino, aí diz assim, você é o cara. Ou seja, o pai faz o menino ter certeza de que ele é o centro do universo. Porque a igreja, às vezes, não basta uma vida toda errando e sofrendo. Errando e sofrendo. A gente precisa perpetuar o erro na geração por vir. Aí a gente aprendeu errado e a gente ensina errado. Aí começa tudo lá de novo. O menino vai olhar para cima, aí vai dizer assim, eu acho que eu sou o centro do universo inteiro. Aí a gente cria um problema cósmico intergeracional. Vocês estão entendendo? Porque a mãe colocou o centro do universo capenga dela, agora todo em cima da criança. E as mães colocam toda a expectativa da vida delas na vida dos filhos. E ao invés disso edificar, isso destrói. Isso é uma tragédia para ela, é uma tragédia para os filhos. Porque elas não têm mais uma vida, elas vivem em função deles.
E eles nascem acreditando, sabe o quê? Que todo mundo tem com eles o dever de fazer o que a mãe faz. Ah, porque você não pode cair para não ralar o joelho. Você não merece ter que lavar esse prato. Você não merece ter que se esforçar para aquilo. Tudo eu te entrego de bandeja. Aí ele cresce, uma criança achando que é o centro, um adolescente que tem certeza que é o centro e que fica irritado, zangado quando as pessoas não fazem com ele o que a mãe faz, o que o pai faz. E ele adoece na alma, porque começa a perceber uma disparidade entre o que ele vê dentro de casa e recebeu e aprendeu e o que o mundo dá. Aí as mães dizem, mas o mundo todo está errado, porque não está dando aqui a prioridade, louvando meu filho. Não. É ela que está errada. Porque ela não percebeu que ele não é o centro do universo. Aí o pai pega o garoto, ensina o garoto a não precisar obedecer, a não precisar se calar, a não precisar respeitar, a não precisar medir as consequências do que faz, porque ele é o cara. Ele é meu filho, eu sou o cara. E ele é meu filho, ele é o carinha, né? Então, aí o que acontece? Aí a criança cresce sem ter noção de respeito, sem ter noção de limite, sem ter noção, sem saber buscar o lugar dela no mundo, sem saber a quem amar, sem saber a quem adorar, porque ele só ama a si próprio, só adora a si mesmo. Tudo ofende, tudo lhe agrava. Gente, e esse é um problema que vai se propagando, família após família após família. E aí, Gilene, o que acontece? Eu consigo perceber, Gilene, que a criança não é o centro do universo, o adolescente não é o centro, o adulto não é o centro, no casal nenhum dos dois é o centro, quando nasce o filho não é o centro. E onde é que está esse centro? Me diga onde é que está. Existe, na verdade, um centro? Existe um centro do universo? Existe um ponto de equilíbrio? Existe um quê? Existe algo para eu colocar nesse lugar? Porque parece que a minha vida ela gira em torno disso, e se não sou eu, e se não é o meu marido, e se não é o meu filho, quem é? Cadê? Onde é que está esse centro? Aí nós vamos abrir, por favor, o livro de Romanos, capítulo 11. Um pouquinho mais à frente. Romanos capítulo 11, igreja. Versículo 36. Eu queria chamar o grupo de louvor, por favor. Tá aí. Romanos capítulo 11, versículo 36, diz o seguinte. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa linda. Olha só que resposta. Diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Você consegue perceber nesse capítulo, nesse versículo, nessa palavra, um sistema bem redondo, porque por ele, porque dele, veio dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. As coisas giram em torno dele, as coisas acontecem por ele. E vamos lá para o último livro da Bíblia. Abra em Apocalipse, quase a última página, quase. Versículo 22, no capítulo 13 de Apocalipse. Olha o que está escrito. 22. Acho que é a última folha da palavra. Olha só o que está escrito, igreja. Capítulo 22, versículo 13, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. O que é o centro
senão aquele que está equidistante das extremidades. Ele é o começo, ele é o fim. A criança tem que ser ensinada que existe um Deus sobre todas as coisas. Os adolescentes têm que saber que existe um Deus que é o nosso Rei. Um Deus que é a razão de você acordar alegre. E um Deus que é capaz de curar suas tristezas. Os adultos precisam saber que, em primeiro lugar, a gente tem que buscar o Senhor. E todas as coisas, o sucesso, as nossas causas, é para buscar coisas boas, é para buscar melhorar, é para buscar crescer, é para buscar melhor, é para buscar ser a rima, é para buscar ser mais forte, é para estudar mais, é para conseguir um emprego melhor. Mas todas essas coisas são acrescentadas sem ansiedades, sem pesar, sem tristeza, com contentamento no caminho. Porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Porque Ele é o nosso Senhor. Fique de pé, por favor. Eu tenho mais uma coisa para dizer. Meu irmão, pode alguém dizer assim: Juliene, mas a minha casa, eu não tenho um problema cósmico, não. Tem só um, não. A minha casa, todos são problemas cósmicos. A minha causa é hecatombe nuclear. Porque na minha causa, cada qual tem o seu rumo, a sua função. Cada qual busca para si. E a minha casa está uma destruição. E eu não consigo ser feliz na minha casa. Não consigo ser feliz no meu lar. Qual é a solução que existe para um lar assim? Eu quero lhe dizer que o Senhor é a solução de um lar assim. Deus pode transformar uma grande tragédia numa grande bênção. O Senhor, de um lugar que não tinha nada, uma terra que estava sem forma e vazia, trouxe à existência todas as coisas. Ele pode pegar o seu lar, onde todas as pessoas estão autocentralizadas e sem rumo, e Ele pode reequilibrar, Ele pode reorganizar, Ele pode trazer um sistema fluindo de amor dentro do seu lar. Basta que você coloque Ele, meu irmão, que você coloque Ele, minha irmã, como centro do seu universo. Amém? Ô Espírito Santo, a Ti seja toda honra, Deus.